Neste vídeo que eu estou fazendo hoje, eu quero falar sobre as condições dos mortos. Num vídeo anterior eu falei sobre a questão de Jesus Cristo trazer o reino de Deus à Terra e através deste reino, aquele reino que está na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feito no céu. Então este reino, quando vier, eu mostrei no vídeo anterior, provando na Bíblia, que tudo que é mal vai deixar de existir, que os maus serão eliminados da terra. Mas aí ao final daquele vídeo eu questionei as pessoas que faleceram, as pessoas que morreram, quer por motivo de doenças, velhice, acidentes, fatalidades, que foram assassinadas, que tiveram morte bruscas, que tiveram a sua vida ceifada. Quanto a essas pessoas, qual a esperança para elas? Será que elas estão vivendo um domínio espiritual em algum outro planeta, nos céus? Os maus que morreram, será que estão no inferno, queimando? Há muitas diversas crenças que baseiam as suas doutrinas na interpretação do homem, do que ele entende, e não do que a Bíblia fala. O meu ponto de vista é baseado na Bíblia, no que a Bíblia ensina. Então a Bíblia, ela explica para nós o que é a morte, porque ela ocorre, né? E será que há uma reversão para a morte? Será que isso é possível? E se for, quem pode reverter isso? Então, vamos ver, primeiramente, o que é a morte? Se você pegar um dicionário e investigar a palavra morte, você vai ver que é o oposto da vida, é um estado de inexistência. E Deus, lá no passado, quando ele sentenciou Adão pelo pecado, ele não disse para Adão que ele seria tirado da terra, levado para outro lugar, ou muito menos disse que Adão iria para o inferno de fogo ficar queimando de noite. Vamos ver na Bíblia o que Deus disse a esse respeito. Eu vou usar aqui uma versão Almeida, né? Então nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Vamos ver qual foi a sentença que Deus deu para o homem, olha. Diz assim, olha. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja que a sentença de Deus, ele disse que do suor do rosto, enquanto Adão vivesse, ele ia ter que trabalhar para ganhar o pão, até que ele voltasse ao solo, porque do solo ele foi tomado, porque ele é pó e ao pó ele retornaria. Esta foi a sentença de Deus para o homem. A sentença pelo pecado é a morte. E nós herdamos essa sentença por meio de Adão e Eva. Lá, se nós formos ver em Romanos 5, capítulo 12, ali fala que a morte entrou no mundo por meio do pecado, né? E ela se espalhou a todos nós, porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então a punição das pessoas hoje, a punição nossa é a morte. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 6, qual é o salário do nosso pecado, porque todos nós somos pecador. Aqui em Romanos 6,
23 diz assim, olha, pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós morremos devido à nossa imperfeição, nosso pecado. Mas, aqui falou de um ponto interessante. A dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu vou explicar mais para frente porque existe uma esperança de vida eterna. Aonde? Né? Nós vamos ver já já. Quer dizer que quando nós morremos, visto que voltamos ao pó do solo, de todas as formas nós voltamos. Se nós morrermos num acidente do mar e não for achado o corpo, praticamente os restos mortais vão estar no mar, no solo do mar, vão afundar ali. Se nós morrermos na terra ou formos cremados, as nossas cinzas, de uma maneira ou de outra, voltam ao pó da terra, vai voltar a fazer parte do planeta Terra, porque do pó da terra nós fomos tomados. Mas o que quer dizer de nós quando morremos? Qual é a condição dos mortos realmente? Em Eclesiastes, vou usar novamente a edição da Bíblia aqui da versão Almeida, corrigida, no capítulo 9 de Eclesiastes, Eclesiastes, tá? Não confundam quem for usar uma versão Ave Maria ou outra versão católica, não confunda Eclesiástico com Eclesiastes, tá? Eu estou falando do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, primeiramente, diz assim, olha, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, ou coisa nenhuma, nem tampouco eles têm mais recompensa ou recordação, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O versículo 10, tudo que vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vai, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, também nem sabedoria alguma. Então, quando nós morremos, nós não pensamos mais, não existimos mais, não sabemos demais o que está acontecendo ao nosso redor, não sabemos o que está acontecendo no mundo. Aqui prega que deixamos de existir realmente. Nós morremos, paramos de respirar, paramos de existir. Quando uma pessoa está no hospital e o cérebro para de funcionar, o corpo ainda funciona, o coração ainda bate, alguns órgãos vitais ainda funcionam, mas o cérebro não funciona mais. Você pode conversar com a pessoa, falar, beliscar, mexer, ela não sente mais nada, o cérebro apagou. Os médicos chamam isso de morte cerebral. Aí eles perguntam para a família, por quanto tempo ainda quer que mantenha o corpo vivo. Por quê? Porque só está o corpo, a pessoa deixou de existir. O cérebro morreu, a parte pensante de raciocinar parou de existir, ficou só o mecanismo, a pessoa em si acabou. Então houve uma morte cerebral. Agora imagina quando para o corpo inteiro, não só o cérebro, mas o corpo inteiro para. É uma morte geral, uma falência total, nada está existindo mais, parou de funcionar, deixou de existir. Mas aí o que acontece com os mortos? Para onde eles vão? No mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim, olha, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, ou a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro.
E olha o ponto. Todos eles têm o mesmo fôlego. E a vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó retornarão. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20. Estou lendo aqui na Bíblia Almeida. Então veja que para onde vai o animal, o homem também vai. Não há superioridade nenhuma sobre o homem, sobre o animal. E aqui falou que tanto um como o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, ou seja, o mesmo espírito. O espírito que dá força para o homem viver é o mesmo espírito que dá força para os animais viverem. A nossa vida, ela não vem de nós. É como se nós fôssemos um equipamento eletrônico ligado na tomada. Enquanto nós estivermos ligados na tomada, nós existimos. Esse fôlego de vida, ou esse espírito de vida que é colocado em nós, que é um só e que está sobre nós, é como se nós estivéssemos conectados a uma rede elétrica, nós fôssemos um equipamento conectado. Enquanto nós estivermos conectados, nós funcionamos. A partir do momento que somos desconectados, somos desligados. E se outros aparelhos continuarem na rede, eles continuam sendo alimentados e funcionando. Da mesma forma é nós, o único espírito que nos mantém vivo. Quando morremos, nós desconectamos da rede, mas as outras pessoas, os outros animais continuam a viver. O vento continua a se movimentar, porque é o mesmo espírito que movimenta o vento, movimenta as águas do mar, do rio, fazem as árvores movimentar, faz o ar circular em todo o planeta. Ou seja, essa força, essa fonte de energia é que comanda tudo isso. Então nós não temos uma vida própria, independente. Sem essa força, quando nós morremos, quando ela se retira de nós, nós deixamos de existir e morremos. Então é isso que acontece. Então nós vemos que quando nós morremos, nós deixamos de existir. Isso prova para nós o quê? Que os mortos estão inconscientes, nativos, eles não sabem de coisa alguma, eles não podem nem ver, nem ouvir, nem conversar, nem fazer o bem, nem prejudicar ninguém. Eles estão em total inexistência. Esse é o ponto. A Bíblia fala que quando alguém morre, também nesse livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ele fala que o próprio Espírito retorna a Deus, ou seja, essa energia retorna a Deus. Então, o que isso quer dizer? Que quando esse Espírito retorna a Deus, essa energia deixa nós, né, que somos uma pessoa, deixa nós, retorna a Deus, no sentido de qualquer esperança dessa pessoa de ter vida no futuro, para retornar a viver, depende da vontade de Deus, dele trazer essa pessoa de volta à vida e reconectar ela nessa energia, nesse fôlego de vida, ou nesse espírito de vida. Mas será que é uma esperança para as pessoas que faleceram? Nós vimos qual é a situação de quem morreu. A Bíblia explica claramente, ela deixa de existir. Mas será que é uma esperança? Quando falece um parente ou um amigo muito íntimo, é muito aflitivo para nós. A sensação de vazio, o sentimento de perda, a solidão, são sentimentos profundos e intensos em nós. A morte pode nos fazer sentir até mesmo desamparado. Mesmo que nós tenhamos muito bens, possamos ser pessoas influentes, poderosas, essas condições não permitem ninguém aqui na Terra devolver a vida a alguém que morreu, ou alguém que nós perdemos na morte. Mas, no entanto,
o nosso Criador, Deus, o Pai, ele encara o assunto de modo diferente. Tendo lá criado o primeiro casal humano do pó do solo da terra, conforme nós começamos essa conversa explicando isso, ele também é capaz de recriar alguém que morreu. Por esse motivo, Deus ele pode encarar os mortos como ainda se estivessem vivos. Jesus disse a respeito dos servos fiéis de Deus da antiguidade que faleceram, né? Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros que morreram, né? Aqui, se nós lermos em Lucas, capítulo 20, versículo 38, olha, Lucas 20, 38, olha como que Deus olha para essas pessoas que já faleceram, esses servos fiéis, leais do passado. Diz assim, ora, Deus não é Deus de morto, mas de vivo, porque para Ele vivem todos. Então nós vimos que a morte é um momento de não existência momentânea agora. As pessoas que faleceram estão no estado de inexistência, mas embora elas não existam momentaneamente, para Deus elas continuam existindo, porque estão na memória dele. Com que objetivo? Nós vamos ver daqui a pouquinho por que eles estão na memória de Deus. Quando Jesus ele esteve aqui na Terra, cerca de 2000 anos atrás, ele demonstrou que ele tinha o poder de ressuscitar as pessoas. Em João, capítulo 5, versículo 21, ali Jesus ele deixou registrado: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Então Jesus mostrou, quando Ele esteve na Terra, que Ele tem o mesmo conceito do Pai dele sobre as pessoas que morreram, principalmente as que morreram fiéis a Deus. Ele, por exemplo, quando ele falou a respeito do amigo Lázaro, quando ele recebeu a notícia que Lázaro havia morrido, né? O que Jesus falou para os discípulos dele, conforme registrado lá em João 11:11, né? Ali Jesus ele falou para os seus discípulos, né? Ele acrescentou, olha, Lázaro, nosso amigo, ele adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então, para Jesus, a situação de Lázaro era como se fosse um sono profundo. Por isso que ele falou que Lázaro apenas tinha dormido e que ele ia viajar para lá para acordá-lo, né, deste sono. Então, Jesus foi lá, após 4 dias que Lázaro estava morto, seu corpo estava em decomposição. Jesus simplesmente chegou, orou, olhou para os céus, orou ao Deus verdadeiro, ao nosso Pai nos céus. Jesus orou e disse, Pai, agradeço que tu me ouviste, né? E simplesmente chamou Lázaro, meu amigo, vem para fora, né? Então mostrando ali que apesar de Lázaro estar morto, fazia 4 dias, seu corpo já estava em decomposição, tanto é que uma das irmãs de Lázaro falou, amo, mas ele já está fedendo, já apodreceu o corpo, o senhor vai mandar remover a pedra, né? Então, porque as pessoas sabiam que ele já estava em decomposição. Ninguém falou para Jesus, Jesus, ele foi para o céu, o senhor vai tirar ele de lá e trazer para esse corpo podre agora? Jesus, ele estava lá no inferno queimando, e o diabo não vai deixar tirar ele de lá? Não, o que Jesus fez ali? Chamou Lázaro de volta. Por quê? Porque Lázaro estava apenas num sono profundo, numa inexistência total. Porque quem morre nem vai para o céu e nem vai para o inferno queimar. A pessoa simplesmente deixa de existir. E para Deus trazer as pessoas de volta à vida, não é impossível. E isso é uma outra coisa que o reino de Deus vai fazer. Esse reino que a gente pede na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Uma das vontades de Deus
e de Jesus, como eu falei, Jesus e Deus, o Pai, pensam da mesma forma e têm os mesmos desejos, sobre o reinado de Jesus Cristo, quando ele trouxer esse reino, haverá uma ressurreição em massa de pessoas tanto justas como injustas. Por que que vai haver uma ressurreição de justos e injustos? Porque quando a pessoa morre, o salário pago por nosso pecado é a morte. Uma vez que nós pagamos essa conta, ninguém deve mais nada a Deus. Aqui no livro de Romanos, nós podemos ver, olha, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz aqui na Bíblia, olha, Romanos 6, 7, olha. Na versão Almeida está assim, olha, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Em outras versões diz assim, porque aquele que morreu foi absolvido do pecado. Lá em Romanos 6, 23, nesse mesmo livro, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então, o salário pago pelo pecado é a morte. Morreu, pagou pelo pecado que praticou em vida. Então, a pessoa foi absolvida porque pagou a conta. Ninguém que paga uma conta pode ser cobrado novamente por esta conta paga. Então, Deus, uma vez que a pessoa estipulou que o salário pago pelo pecado é a morte, uma vez que a pessoa morreu, pagou, está absolvido dos pecados que ela praticou em vida. Não deve nada a Deus. Por isso, que aqui no livro de João, capítulo 5, vamos ver aqui, ó, João capítulo 5, olha a esperança que há para todos que adormeceram na morte. Ó. João, capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim, olha. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ou seja, a voz de Jesus. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição de vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição de condenação ou de julgamento. Aqui fala que vai haver uma ressurreição tanto de justo como de injusto. Que os justos vão ter uma ressurreição melhor. Eles vão ser declarados justos para a vida. Aqueles que praticaram a maldade, como eles morreram e pagaram a conta pelos erros, eles não vão ser julgados pelo que eles fez no passado. Mas eles vão ser julgados pela oportunidade que Deus vai dar deles retornar a viver e ter uma oportunidade de mudar a sua vida para fazer a vontade de Deus e viver segundo as normas e princípios de Deus. Se essas pessoas aceitarem servir a Deus, elas forem julgadas de acordo com as suas ações e aprovadas, elas serão declaradas justas para viver eternamente. Caso não, a segunda morte, mencionada no livro do Apocalipse, terá poder sobre eles, porque é uma morte de um julgamento que Deus fará lá na frente, no futuro, de todas as pessoas, se vão ser dignas de viver eternamente ou não. Mas isso eu deixo para uma outra ocasião, ou se alguém desejar informações com mais pormenores, podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. Eu farei o contato com a pessoa que me passar o WhatsApp, o número do WhatsApp, ou um e-mail para eu me corresponder, pelo qual eu enviarei informações mais detalhadas sobre esse assunto, como se dará a ressurreição, né? De que forma isso é possível, eu gostaria de explicar mais para as pessoas. Neste momento, hoje, eu sei que muitos de nós perdemos parentes, principalmente com essa doença agora, o coronavírus. Perdemos muitas pessoas, eu mesmo perdi pessoas na família devido a essa doença, e também por outras doenças que, devido aos hospitais estarem sobrecarregados, alguns, infelizmente, adormeceram na morte. Então, eu aproveitei essa ocasião também, na qual eu tenho já pai
mãe, irmão, irmã falecidos, adormecidos na morte, de compartilhar a mesma esperança que eu tenho, a esperança da ressurreição, a esperança que tanto Deus, o Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai nos dá, a esperança da ressurreição. E nesse momento tão angustioso, pelo qual nós perdemos pessoas queridas, estimadas, nós não precisamos nos desesperar, porque há esperança para todos, de um dia voltarem a viver. E isso não está longe de acontecer. Quando isso vai ocorrer? Aqui no livro de João, capítulo 6, versículos 39 e 40, ó, João capítulo 6, 39 e 40, o próprio Jesus diz quando vai ocorrer a ressurreição de todos os mortos. Eu faço questão de mostrar que está na Bíblia. Se você tem a sua Bíblia em casa, por favor, confira em João capítulo 6, versículo 39 e 40, o que Jesus prometeu. Diz assim, olha. Vamos ler o 38 também, olha. Diz assim, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha, Jesus falou que ele veio do céu aqui para a terra, não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou, Deus, o Pai. E Deus disse para Jesus deixar registrado para nós qual é a vontade dele, quando isso iria acontecer hoje em nossos dias, quando e como isso ia ocorrer. O versículo 39 e 40 nos diz, olha, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus falou que a ressurreição ela vai ocorrer no último dia. O que é o último dia? Segundo a Bíblia, nós estamos vivendo já o período dos últimos dias, as últimas horas dos últimos dias, nós estamos no final dos últimos dias. Este último dia está muito próximo de ocorrer. Quem desejar mais detalhes sobre esse assunto, pode entrar em contato comigo. Eu terei prazer, através do meu e-mail, de responder, assim como tenho respondido a alguns que têm estado em contato comigo. Eu terei prazer em responder as indagações, as questões, as perguntas, as dúvidas, com base bíblica, assim como eu estou fazendo agora. Provar biblicamente qual é a esperança para as pessoas que já faleceram. Qual a esperança que nós podemos ver de rever nossos entes queridos. E que hoje eles não sofrem, não estão em nenhum lugar a não ser num descanso momentâneo, dormindo, assim como Jesus os encara e como Deus os encara, mas eles estão na memória de Deus e de Jesus Cristo para ser ressuscitado muito em breve. Então, eu vou encerrar, né, esta palestra com vocês na questão da ressurreição, desta forma, dizendo que é uma esperança, e muito em breve a morte ela vai deixar de existir quando o reino de Deus estiver sobre a terra habitada. Aqui no livro do Apocalipse 21, 3 e 4, para nós encerrarmos esta palestra, o último texto que eu vou ler diz assim, olha, Apocalipse 21, 3 e 4, diz assim, olha, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha, então Deus, através do reino dos céus, através de Jesus, ele vai habitar com os homens. E continua dizendo, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque as primeiras coisas já passaram. Então, ao invés de nós irmos viver no céu, a promessa de Deus é que o reino dele virá para a terra, para que aqui seja feita a vontade dele. Jesus virá governar a terra, e quando ele vier, trazendo o reino de Deus sobre a terra toda, dominando toda a terra, ele vai acabar até mesmo com a morte, com a dor, com o sofrimento, com o clamor. Não existirá mais. E temos a garantia que nesse período Jesus vai ressuscitar as pessoas que adormeceram na morte. O ponto em questão é: o que eu preciso fazer para ver este tempo chegar? Se eu vier a falecer, posso ter a certeza que serei ressuscitado por Deus para estar aqui e também compartilhar desse momento tão glorioso, tão alegre, que será receber as pessoas de volta à vida? O que eu preciso fazer hoje? O que você precisa fazer hoje para ver esse tempo, para ver se essas coisas acontecerem, esse propósito de Deus ser realizado em toda a terra? Eu convido você que me assistiu até agora a assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo